O amor é possível quando você se sente a pior pessoa do mundo? Essa é a premissa desse filme norueguês que chama A Pior Pessoa do Mundo. É um filme que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro e é chuva de identificação. Eu entrei no banheiro depois que eu saí da sessão e eu tava assim, me sentindo completamente identificada com a personagem e estavam todas as mulheres do banheiro. Nossa, eu sou igual a essa mulher. Nossa, eu me identifiquei muito. Nossa, a vida dela é igual a minha. Quantos de nós não sentimos a pior pessoa do mundo? É uma loucura, né? Porque se a gente já parar pra pensar que tá todo mundo se sentindo a pior pessoa do mundo, a gente tá se comparando com pessoas que a gente acha que estão maravilhosas e que provavelmente estão compartilhando essa sensação com a gente. Então, se você também já se sentiu assim, esse vídeo é pra você, esse canal é pra você. Já se inscreve aqui, clica no sininho pra ativar as notificações, porque toda semana eu tô trazendo entrevistas, conteúdo, referências super importantes pra gente aprofundar os nossos conceitos sobre amor, o nosso olhar pra gente mesmo, pro nosso coração e poder trilhar essa jornada rumo a amores possíveis. Se você ainda não viu A Pior Pessoa do Mundo, eu recomendo muito e pode ver esse vídeo que não vai ter spoiler. É muito mais sobre a reflexão que ele trouxe pra mim. E eu amo esse tipo de filme com pessoas imperfeitas, inadequadas, levemente angustiadas. Eu não sei vocês, mas eu sempre me senti um pouco assim. E eu acho que é importante a gente se ver representado na ficção e entender que a gente compartilha dessa mesma humanidade, desses mesmos apertos e que há sim saídas possíveis. Só da gente entender que tem muitas pessoas piores no mundo, você não é a pior de todas. Então aqui o que eu quis trazer foi 10 pontos que esse filme reverberou em mim, que eu pensei na minha inadequação, no meu desamparo, em pontos que a gente conversa muito por aqui, pra gente poder trabalhar cada um deles para o amor ser mais possível na nossa vida. Então, falando um pouquinho sobre a sinopse oficial do filme, ele é descrito assim: Julie, que fará em breve 30 anos, não parece conseguir assentar. Esse é um filme inteligente e emocionante sobre a busca do amor e de um sentido na vida de hoje. E aí, tudo bem, né? Muita gente fala, mas 30 anos. Então essa é uma questão desses millennials que são sempre insatisfeitos, que têm formiga na bunda. E não é, gente. Acho que esse filme é muito mais sobre essa sensação de deslocamento humana do que um retrato geracional. Eu tenho 38, me identifiquei muito e eu tenho certeza que vocês vão se identificar também com esses pontos que eu vou trazer. O primeiro deles é essa sensação de deslocamento e desconforto constantes. Sabe uma sensação de que não era bem isso? O filme ele já começa com umas cenas dela, é uma narração em off, e a narradora vai contando que a personagem foi fazer medicina e não era bem isso, ela foi fazer psicologia, não era bem isso, foi fazer fotografia, e na casa dela ela tentava agradar a mãe, não era bem isso. E eu acho que mais do que a coisa do tipo de profissão, é essa angústia da gente não assentar, sabe? Acho que eu já me senti muito assim, que é tipo, cara, eu já falei isso muito na terapia, quando eu vou poder ligar o piloto automático? Eu me identifico muito com essa exaustão, sabe? De nunca me sentir em casa, e é não se sentir em casa no mundo e no próprio corpo, né? Eu falo aqui pra vocês que eu tenho transtorno alimentar, nunca tá bom o corpo. Então você quer emagrecer mais, você quer ficar com o rosto mais jovem, você quer ganhar mais dinheiro. Parece que nunca é bem isso, né? E daí você tá saindo com alguém, tá curtindo, mas não é bem isso. Você vai viajar pra um lugar que você já foi e foi muito gostoso, e daí você chega lá e não era bem isso. Tem uma angústia que vem, já aperto aqui, né? Desse não pertencimento. E eu acho que ela é muito profunda do que só uma insatisfação, só de ser uma coisa do tipo, mas também vocês são mulheres e homens mimados. Não acho que é isso. Eu fico muito pensando que é uma dificuldade da gente conseguir se acessar. A gente não se dá trégua, não se permite ser a gente mesma, não se permite descansar. Isso faz com que a gente entre num modo operário padrão, assim, de busca constante. E eu vi como isso me machucou muito tempo e inviabilizou muitas das minhas relações amorosas, de família, de amizade. Porque você tá sempre querendo melhorar, sempre querendo se consertar, sempre querendo se descobrir mais, agradar mais, entregar mais. E aí, você pifa. Quando é que vai chegar, né, esse piloto automático? Eu acho que esse colo que a gente dá pra gente mesmo, o relaxamento, não tem a ver com achar uma conchinha fixa, com achar um emprego com um bom salário. Tem a ver com a gente se entender nas nossas loucuras, no nosso caos, nas nossas dúvidas, e achar um lugar de descanso em meio a essas oscilações, sem esperar que a gente chegue num lugar idealizado para aí poder
existir. E esse nosso julgamento com nós mesmas é tão grande que eu sinto que a gente acaba se esfolando e buscando no mundo essa afirmação, esse colo, essa validação que a gente não tem, para tentar se encaixar em lugares que muitas vezes não vão ser nossos, em grupos que não tem muito a ver com a gente, em fórmulas, em padrões de sucesso que a gente nem sabe se são sucesso pra gente e só vão fazer a gente se sentir pior, porque a gente não cabe ali. E isso leva a gente pro segundo ponto. Tem uma passagem do filme que a Julie fala que ela sempre se sentiu coadjuvante da própria vida. E eu acho que eu já me senti muitas vezes nesse lugar. A gente fala aqui muito sobre relações tóxicas, relações abusivas, muito esse papel da mulher, né, que se coloca pra cuidar do cara, pra cuidar da família e isso demonstrar o amor. Então a gente abdica de nós pra colocar o outro como prioridade. E a loucura que eu penso é, putz, se você tá pensando, eu tô numa busca, né? Tô numa busca de me aprimorar, tô numa busca de conquistar novos amigos, novos trabalhos. Não tô nesse lugar mais que você acabou de falar, Carol, de querer cuidar o outro e colocar os outros como prioridade. Então, da onde vem essa coadjuvância? Essa coadjuvância vem porque a gente tá fazendo tudo isso para receber o elogio e a confirmação do outro e aí sim entender que a gente tá no caminho certo. Eu falo que várias vezes, é isso, eu me sinto uma criança de 5 anos indo mostrar o desenho pro pai, falando, olha o que eu fiz. A gente sempre vai ser coadjuvante enquanto a gente não conseguir validar a nossa felicidade, enquanto a gente comparar a nossa felicidade com a jornada da nossa família, com a amiga que tá casada e já tem 3 filhos e uma casa na praia, com a conta bancária do seu primo mais novo, que é um prodígio. E a mesma coisa acontece no amor. Se a gente se sentir as piores pessoas do mundo, o que vai acontecer? A gente vai se apaixonar por gente que a gente se encanta, se admira, automaticamente a gente vai se sentir pior ainda, ficar na síndrome da impostora, tentando agradar, tentando esconder quem a gente é, e aí vai voltar pro começo desse meu segundo ponto. A gente fica coadjuvando nos desejos, na narrativa. Não, eu faço o que a pessoa quer. Eu faço o que eu acho que ela espera de mim. Eu quero ser boazinha. Ou seja, eu tô sendo protagonista no papel de coadjuvância, por carência e por medo. Aqui, mais uma vez, eu sinto que se permitir ser protagonista é também permitir que existam antagonistas na nossa vida, né? Porque já parou pra pensar que o coadjuvante nunca tem uma pessoa que super briga com ela. O protagonista tem. E na vida é isso, é a gente bancar nossas escolhas, entender que não vai dar pra agradar todo mundo, que vai ter gente que não vai gostar, que vai ter cara que vai embora porque vai achar que a gente precisa de conversa demais. Se a gente precisa, tudo bem, deixa a pessoa aí. Acho que a grande questão de angústia é, eu sei o que eu preciso, eu sei pra onde eu quero ir, na maioria das vezes não. E a gente nem sabe por onde começar a testar. Então a gente vai seguindo o coadjuvante de trilhas que não são nossas. Sem perceber que ao não escolher, a gente tá muitas vezes escolhendo não ser feliz. O terceiro ponto é a dificuldade de crescer e o medo de não crescer nunca. Ela fala uma hora, tem uma cena maravilhosa, que a Julie tá brigando com um namorado, e daí numa das discussões ela faz um exemplo, ela fala, eu me sinto agora como aquele momento que o Bambi vai sair sozinho, andando na neve, angustiado. E aí o namorado dela para e fala assim, olha que engraçado, você tem 30 anos e você tá se comparando com uma imagem de um desenho infantil, da nossa infância, né? Nascidos nos anos 80 entenderão. E eu me reconheci muito nela, porque eu ainda me vejo menina. Às vezes eu falo na terapia, não, porque eu saí com aquele menino, e daí meu terapeuta fala, mas aquele menino tinha quantos anos? 45. Mas tem um lugar que talvez eu me sinta menina porque eu tenho um ideal do que é ser adulta. E o fato de, sei lá, eu não ter casado, eu não ter filhos, muitas vezes me faz ficar na sensação de que eu ainda tô menina, ainda tô criança, de que eu ainda não cresci, comparado com as minhas amigas que já têm 2 filhos, que já tem a tal casa na praia, que já tem sociedade numa grande empresa. Acho que foram precisos muitos anos de análise para eu entender que esse ideal de mulher adulta, independente, bem resolvida, não existe. Que eu sou uma mulher que ainda se sente menina por dentro e que talvez os nossos pais e os nossos avós também se sintam meninos e meninas para sempre. Eles são crianças que cresceram e a gente também. E entender que crescer é conviver com essa menina, com as inseguranças dela, com os medos dela, mas para falar para ela, Carolininha de 5 anos, agora eu sou uma Carolina de 38, a gente não vai ficar paralisado no seu medo. Vem comigo, vamos com medo mesmo, eu vou te dar a mão e a gente vai conseguir.
Olha quanta coisa legal a gente conquistou. Olha quantos novos caminhos a gente pode fazer. Tá tudo bem. É parar de achar que o crescer é ter uma mega carreira bem resolvida, uma família feliz. Crescer é estar vivendo. É um passo de cada vez, é ser protagonista da nossa jornada, assumir responsabilidade pelas consequências das nossas escolhas. E acho que uma virada de chave muito importante que eu fiz na minha vida foi entender que as escolhas não vão ser irreversíveis. Porque acho que esse é um medo muito de criança, né? E se acabar para sempre. Crescer é entender que você vai errar e você vai poder consertar. A gente não vai ser a pior pessoa do mundo porque a gente fez uma decisão errada. Poucas coisas são irreversíveis. A gente pode consertar. E saber que a gente pode consertar dá mais coragem pra gente tentar, ainda que a gente não se ache 100% pronta, porque ninguém tá. O quarto ponto que eu me identifiquei muito com ela, e acho que muitos de nós vivemos, é o deslocamento e o desmerecimento frente ao diferente. Então, no filme, em um dos pedaços, ela namora um cara mais velho, ela ainda nem tem 30 anos e ele tem 40 e poucos, e eles vão viajar com vários casais de amigos deles, que também estão na casa dos 40 e poucos, já tem filhos, na cabeça dela, teoricamente, eles são mais sérios, mais responsáveis, e automaticamente ela se sente inferior, inadequada, porque ela não tem criança, porque ela não tem ligação com aquelas crianças, porque ela bebe e dança muito. E aí tem uma cena que todo mundo bebe, dança muito e tá se divertindo, e uma das mulheres bate a cabeça num lustre. E ela se culpa, ela fala, tá vendo? Eu não tenho limites. Mas ela tava dançando, a outra bateu a cabeça porque ela bebeu. E ela se culpa porque a outra se divertiu, como se a diversão dela fosse inadequação. E eu vejo que é muito difícil a gente sustentar a diferença sem desprestigiar. Porque eu acho que a gente aprendeu a fazer conexão por similaridade. Né? Então, assim, somos todos iguais, estamos todos bem ou estamos todos ruins. E quando a gente se sente em descompasso, a gente vai se apequenando, menospreza as nossas conquistas, as nossas qualidades, assume culpas que não são nossas. E acho que tem uma coisa importante que é assim, se você olha que a pessoa tá num lugar diferente do seu, que era um lugar que você gostaria de estar, primeiro valide a sua vontade e a sua frustração, né? Vamos parar de ficar fazendo a pessoa bem resolvida. Tipo, cara, realmente, olha pra essa minha amiga que tá casada com um cara legal, que tem 3 filhos. Puta, eu queria, com 38, ter um marido assim e 3 filhos. Ok. Quando você assume a sua frustração, ela fica menos corrosiva pra você. Porque daí você pode assumir a sua falta e direcionar o seu olhar pra outra coisa que é, tá bom, eu não tenho os 3 filhos e o marido legal, mas quais coisas legais eu tenho na minha vida? E aí escreve num caderno mesmo, sabe? Eu tenho feito muito exercício de escrita terapêutica com os meus alunos na confraria pra gente treinar o olhar. A neurociência ensina a gente isso, né? Que a gente tem leituras limitadas da realidade. Então, pega uma vez por semana um caderno e pensa, quais foram minhas pequenas conquistas dessa semana? Quais são coisas que eu sou boa? Pede pra um amigo que você gosta, que é próximo de você, te escrever uma mensagem falando o que ele te elogia, o que ele te admira. Você vai perceber que ainda que você seja diferente e não tenha chegado lá, seja lá onde for, você chegou em muitos lugares. Mas é difícil a gente quebrar essa sensação e desligar essa comparação, porque essa loucura não veio sozinha da nossa cabeça, né? Esse desmerecimento veio porque muitos de nós crescemos em ambientes invalidantes. A gente se sente a pior pessoa do mundo hoje porque muitas vezes os nossos pais, as nossas mães falaram, mas você é muito carente, mas você é muito melancólico, mas você é muito sensível, mas você é muito preguiçoso, mas seu irmão é muito mais organizado. Tem um dos personagens que fala, segundo o calendário do meu pai, eu tenho 12 anos. A gente tem exemplos onde os nossos pais colocaram a gente pra baixo, onde os nossos pais falam que a gente é criança quando a gente tá batalhando para crescer, onde os nossos pais escolhem os nossos irmãos. E assim, não vamos colocar a conta toda nos pais. A gente precisa identificar esses pontos de rejeição, de invalidação e de desamparo para aí poder cuidar deles. Não é falar, cara, então é por isso, nunca vou conseguir mudar. Acho que como adulto, a gente tem que aprender a se automaternar. Tem até um vídeo aqui no canal pra gente exercitar esse lugar. De aprender a ser o pai e a mãe que a gente não teve. E sair desse lugar da síndrome do patinho feio. Porque às vezes a gente tá numa família que valoriza qualidades que não são as nossas,
vai fazer a gente sempre se sentir a pior pessoa do mundo. E ter outras redes, se conectar com cisnes, vai fazer com que a gente possa ter outro olhar pra gente, porque a gente vai olhar a gente tão parecida com a gente, vai falar, cara, essas pessoas são muito legais. Logo, você vai aprender que você também é muito legal. Essa tá sendo uma mudança linda que eu tô vendo nos meus alunos da confraria. O sexto ponto, quando a gente se sente a pior pessoa do mundo, é uma angústia de ter uma autenticidade impossível. A personagem fala que ela pensava que ela tinha que parecer com quem ela era no começo da relação, que era impossível ela ser ela mesma. Então, ao mesmo tempo que ela se ressente que os amores não vão pra frente, a verdade é que ela nunca se autoriza a ser quem ela é, né? Isso tem muito a ver com os primeiros pontos desse vídeo, com a gente invalidar o nosso ser, com a gente estar coadjuvante do outro, com a gente criar um ideal de eu pra agradar o outro. E aí, isso é perverso porque você se esfola, você não consegue sustentar o personagem o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que você diz que você quer construir intimidade, você não consegue. Porque uma hora você vai ter que ser você mesmo. E aí você já vai se desculpar por ser quem você é, você já vai se culpar por ser quem você é, ou você já vai sair antes de levar o pé na bunda, porque afinal de contas você tá fazendo alguma coisa errada. Toda vez que a gente se desculpa por ser quem a gente abre espaço para relações abusivas. Isso não acontece só no par romântico. Acontece no trabalho, na família, nos amigos. As pessoas têm que poder dividir, falar, cara, eu sou assim, essa é a minha dificuldade, sem se colocarem como culpadas em tudo. É importante ver que quando a gente tá nessa chave de não poder ser quem a gente só se interessa por quem não gosta da gente, a gente boicota as relações. Isso reforça a nossa ideia de que nós somos as piores pessoas do mundo. Aí a gente vive essa profecia autorrealizável de inadequação e de desamparo. E isso leva muito pro sétimo ponto, que assim, não por acaso, Julie, a personagem do filme, e aqui eu me identifico muito, quero saber se vocês se identificam, ela só se apaixona e os grandes amores dela surgem na impossibilidade. Então, o primeiro cara do filme é esse cara de 40 e poucos anos, ela tá saindo com ele, tá ok. Daí um dia eles estão na casa dele, ele vira pra ela e fala, ó, a gente tem diferença de idade, tá em momentos diferentes da vida, eu acho que isso nunca vai funcionar. Ela sai da casa do cara, daí vem a narradora em off e fala, nesse momento ela se apaixonou por ele. Daí ela volta pro apartamento, eles se pegam, que é tipo, agora que ele não me quer, agora que ele fala que essa diferença é intransponível, agora eu quero. Depois tem uma outra passagem que ela tá numa relação e ela também se envolve com um cara que tá numa relação. E aí fica essa coisa do, puta, a gente se gosta, mas não pode se ver, não troca o telefone. Quantos de nós não estivemos apaixonados por pessoas indisponíveis? E aí o indisponível pode ser gente que tá numa relação, gente que não tá aberto pra gente, que falou pra gente que não tá numa fase de namorar, que vocês já sabem que isso é que a pessoa não quer investir em você, né? Porque se ela quisesse, ela investiria. Gente que mora fora. Eu sou a rainha de me apaixonar por gringo que tá de passagem no Brasil, juro. Acho que o meu coração é muito mais carimbado do que meu passaporte. Aí eu falo que eu quero um namorado, uma relação fixa, mas eu me apaixono pelo cara que veio passar uma semana aqui. Eu não tô me ajudando. E eu acho que tá nessas relações com pessoas que estão nesse momento, não só, pelo menos em mim, operam nessa chave de história de filme. Ai, será que vai ser uma paixão incrível? E daqui a um ano eu vou estar morando numa vinícola na Itália, pisando em uvas e vivendo o meu Terra Nostra. Mas eu me mantenho nesse lugar seguro de pior pessoa do mundo, porque mais uma vez não deu certo. Mas será que não deu certo porque eu sou a pior pessoa ou porque eu tô escolhendo pessoas que não estão disponíveis? Isso é muito boicote, e o oitavo ponto também tem a ver com boicote, que ela boicota as relações como rebote da insegurança. Então não só escolher quem não tá disponível é se boicotar, como às vezes você tá com alguém, a relação tá rolando, e aí como você tá se sentindo a pior pessoa do mundo, ao invés de você pedir um colo e falar, cara, não tô legal, tô mal, não tô me sentindo bem-sucedida no trabalho, tô insegura, a gente boicota a relação. No filme, sem dar muito spoiler, tem uma hora que um dos namorados faz muito sucesso e ela tá se sentindo perdida na profissão, e isso é gatilho pra ela fazer merda, beber todas, dar em cima de um outro cara.
Quer dizer, a gente não banca a nossa frustração, a gente tem medo de abrir ela pro outro e ele gostar menos da gente. E aí, a gente desconta na pessoa. Ou a gente trai ela, ou a gente dá patada, ou a gente é grosseira. E aí, essa relação termina e você confirma a sua ideia de que realmente você é a pior pessoa do mundo. Quantas vezes a gente acaba não desistindo, jogando tudo no ventilador ali, porque você fala, já vai dar errado mesmo, não quero ficar aqui pra ver tudo ruir. E se não ruir? E se a gente perder o medo de desconstruir, de falar pro outro, cara, tô louca, tô num momento insegura, tô com muitos ciúmes? Mostra o seu caos, acolhe o seu caos. Essa pessoa tá com você e vai ser lindo você ver que vocês podem passar por isso juntos. Amor não é só quando os dois estão aqui em cima, super felizes, power couple. Se você entender que você pode dividir as suas dores, você vai poder falar pro outro também que você fica com um pouco de inveja do sucesso dele. E tudo bem. E talvez você tenha menos inveja e ele seja menos paralisante. Pra isso, a gente tem que mudar uma coisa que é esse 9º ponto. Busca a redenção no amor, mas o amor nunca é suficiente. Já me senti muito assim, que é... Como você se sente a pior pessoa do mundo, você busca a tal validação do outro, como a gente já falou nesse vídeo, se sente coadjuvante, faz de tudo pra agradar, batalha, se esfola. E aí pode ser que tudo bem, rolou. Rolou esse namorado, rolou um noivado, rolou um emprego, e daí você fala, cara, não era bem isso. Que é o do primeiro, no começo do vídeo, né? Não era bem isso. Ou vem o medo de dar tudo errado, né? Tipo, cara, daqui a pouco essa pessoa vai perceber que eu não sou tudo isso. Isso rola porque a gente terceirizou o acolhimento do nosso caos pro outro. É maravilhoso a gente ter pessoas que elogiem a gente, que coloquem a gente pra cima, que olhem pra gente com olhos generosos. Eu acho que isso é muito importante numa relação, mas você também tem que fazer isso por você, sabe? A gente não pode fazer com que o outro tenha que cuidar de todas as nossas faltas, ficar dependente do elogio do outro. É bom ter, mas a gente tem que poder olhar pra gente mesmo e se autorizar a gostar do que a gente gosta, a ter os nossos limites, a se elogiar pelas nossas conquistas. Porque senão, por mais que o outro nos acolha, a gente sempre vai sentir que esse acolhimento não é de verdade. E isso tem a ver com o último ponto, que é a impermeabilidade aos elogios e ao aconchego. Isso aconteceu muito comigo e tem uma passagem linda do filme que um namorado dela fala pra ela: uma das coisas que me deixa mais triste é que eu nunca consegui fazer você perceber como você era maravilhosa. E dá um aperto no coração, porque você fala, cara, essa mulher é maravilhosa. E quantas vezes eu não tava em fases que eu tava muito infeliz comigo, e daí vivia vindo gente me elogiar do meu trabalho, do meu jeito de lidar com as pessoas, da minha forma física, qualquer coisa, não importa. Você pode receber chuva de elogios. Enquanto o seu olhar estiver treinado pra se desmerecer, você pode encontrar as pessoas mais generosas do mundo, que nada vai ter eco em você. Você vai continuar se achando a pior pessoa do mundo. Por isso, a mudança no amor tá na gente. É clichê, é piegas, mas é verdade. Tá no auto-amor. É um desafio, é uma jornada, mas é empoderadora, porque a gente vai sendo humano. E acho que depois de falar desses 10 pontos de angústia, de se sentir a pior pessoa do mundo, eu queria trazer para fechar o vídeo alguns pontos de saída que eu vi nessa mulher, também sem dar spoiler no filme, e que podem ser saídas nossas, pra gente exercitar na nossa vida. Primeiro ela se conecta com as pessoas de verdade pelo acaso, pelo humano, em encontros menos planejados, sabe? Onde ela tem menos medo de errar. Ela cruza um cara numa festa que ela vai de bico, enche a cara e de repente eles começam a brincar e ela fala assim, me conta um segredo bizarro seu. Eles combinam de ir no banheiro fazer xixi, um vê o outro fazendo xixi. Não precise fazer xixi com o cara que você tá paquerando, tá? Mas a ideia é assim, baixa a guarda. Tudo bem, ela não tá com medo de ser ridícula. Ela fala o que ela quer falar, ela ouve o outro como ele vai ser e aí a conexão acontece. Acho que quando a gente analisa menos e vive mais, quando a gente vai com medo, quando a gente vai brincando e não se paralisa nos padrões, a gente fica mais leve. A gente para de esperar o pior e viver o possível. E é esse tipo de amor que eu acredito que seja possível. Eu acho que a gente tem que se jogar nessa jornada, aguentar o desconforto, porque crescer vai ser difícil, descobrir esses caminhos e se permitir ir embora, recomeçar, pedir desculpas, errar e seguir com amor, com acolhimento e com caos.